E aí, pessoal, tudo ótimo com vocês? Professor Caetano, aula de matemática. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso novo semestre. Vocês são nossa principal razão e o conhecimento, né, é a nossa principal razão de estarmos aqui. Vamos aproveitar o semestre que está se iniciando e vamos estudar funções. E na matemática, dentro das funções, nós vamos aprender o que é plano cartesiano. É isso aí, professor Caetano, MBM, foco na aprendizagem. Vamos para cima. Primeiro, nós temos que entender qual é o objetivo dessa videoaula, qual é a nossa intenção com vocês aqui. Ao final dessa videoaula, você vai saber o que são coordenadas, as coordenadas geográficas, tem tudo a ver com o plano cartesiano, como é que se constrói, para que importância tem as coordenadas geográficas na nossa vida hoje. Depois nós vamos aprender como se constrói um plano cartesiano, isso é muito importante, né? Como se constrói o plano cartesiano e como se localiza um ponto no plano cartesiano. Muito bem, vamos para lá. Primeiro nós vamos ver aí o que são coordenadas geográficas. Primeiro você vai entender o seguinte, o homem dividiu o nosso planeta, isso aqui é uma representação gráfica do nosso planeta, em linhas latitudinais e linhas longitudinais. Essas linhas elas ajudam as pessoas, ajudam as indústrias, ajudam os homens em geral, a humanidade em geral, a se localizar em qualquer parte do planeta. Elas são informações que permitem a localização de um ponto, né? Essa informação vai ser importante já para você resolver a primeira questão do exercício que estou enviando para vocês. Então, o homem dividiu o planeta em linhas latitudinais e longitudinais. Para que serve isso? Serve exatamente para localizar qualquer ponto do planeta Terra. Então aqui, você tem um ponto A, você tem um mapa, né? Para começar, você tem aqui uma representação gráfica do que seria o planeta Terra, que a gente chama isso de mapa, uma representação plana, gráfica. E você tem os pontos, e esses pontos têm seus valores, suas localizações através dessas linhas na horizontal e na vertical, como vocês viram aqui, são linhas na horizontal e na vertical. Essas linhas são escalonadas e ajudam o homem a localizar qualquer ponto no planeta Terra. Então, por exemplo, o ponto A aqui, você tem que a latitude dele é 40 graus e a longitude dele é 80 graus. E o ponto B, você tem latitude aqui, vamos ver aqui, 20 graus e longitude 40 graus. Então, dessa forma, o homem consegue trabalhar a localização através de imagens de satélite. E as coordenadas geográficas são muito importantes para a nossa vida hoje. Você tem, por exemplo, o GPS, um aparelho importantíssimo que você usa no seu aparelho de celular. Todo aparelho de celular hoje vem equipado com um GPS. E você tem aí várias profissões que usufruem desse conhecimento, como os astronautas, a indústria naval, os aviões, pilotos de aviões, etc. O mundo hoje gira em torno desse conhecimento matemático muito importante aí para a humanidade, certo? Vamos dar continuidade aqui. Então, as coordenadas geográficas nasceram de um sistema chamado Sistema Cartesiano Ortogonal. O que é esse Sistema Cartesiano Ortogonal? Essas informações aqui vai dar condições de vocês resolverem a terceira questão do exercício, certo? Primeiro nós vamos criar uma reta, um eixo, certo? Que nós chamamos de eixo OX, certo? Esse eixo OX é uma reta, certo? Essa reta, como vocês já sabem, eu já expliquei para vocês, ela nasce no ponto zero, é a origem dessa reta, ou a origem do eixo, desse eixo. Podemos chamar isso de reta ou de eixo. No caso aqui do sistema cartesiano, nós chamamos isso de eixo. O eixo dos valores de x. Então, essa reta ela está na direção horizontal, ela nasce no ponto zero, à sua direita você tem os valores positivos e à sua esquerda você tem os valores negativos, certo? O sentido dessa reta é da esquerda para a direita, certo? E essa reta aqui, nesse caso aqui, o intervalo dela é de menos 7, que é da esquerda aqui, para a direita, né?
de menos 7 até mais 7, é o intervalo. Professor, o que é esse intervalo? Esse intervalo que vai de menos 7, percorre todos esses valores aqui e chega até mais 7. A gente chama isso de intervalo. Esse intervalo é representado por um colchete, né? Esse colchete aqui ele está aberto, vou já explicar porque é que ele está aqui ao contrário, né? Como vocês estão vendo aí. E ele vai de menos 7 a mais 7. Então, esse é o intervalo dessa reta que está nos apresentando aqui. Esse eixo na horizontal aqui, na direção horizontal, perceba a diferença, horizontal e o sentido da esquerda para a direita. Esse eixo, ele é chamado de eixo das abscissas. Professor, o que é essas abscissas? Abscissas são esses valores aqui que representam o x. O x é representado por qualquer valor aqui e a gente chama isso de abscissas. Então vamos dar aqui uma explicação para vocês. Por exemplo, você tem aqui uma outra reta horizontal e você tem esses pontinhos vermelhos aqui. Esse pontinho vermelho marca esse intervalo fechado entre menos 3 e 5. Esse intervalo fechado entre menos 3 e 5. Professor, agora o colchete está direito aqui, está normal. Por quê? Porque o intervalo aqui é fechado. Certo? O intervalo aqui, esse intervalo só vai de menos 3 a 5. Nesse caso aqui, pessoal, essa reta ela é infinita, então o intervalo é aberto. Certo? A gente condiciona, a gente diz que esse intervalo é infinito, então ele é aberto, ele não termina aqui no menos 7 nem mais 7. No entanto, a gente só está vendo aqui, alcançando aqui, só está dando para ver do menos 7 ao mais 7. Por isso que a gente diz que esse intervalo aberto, né, vai de menos 7 a mais 7. Ok? Então, preste muito bem atenção nessa informação. Primeiro, o eixo horizontal ele é chamado de eixo das abscissas. Isso é importante. Certo? Vamos para adiante aqui. Vamos agora ver o eixo da vertical. O eixo, você tem aqui uma reta que vai, a gente consegue ver aqui ela de menos 6 a 8. Certo? Ela tem a origem no zero, que é a origem dos eixos, ou origem da reta. Ela vai de menos 6 a 8. Ela é chamada, gente, de eixo das ordenadas. O que são essas ordenadas? São esses valores aqui que representam o y. O y é representado por esses valores que estão na vertical. Então essa reta ela é chamada de eixo das ordenadas. No caso aqui, o sentido dessa reta é de baixo para cima. De baixo para cima, como a reta está orientada aqui de baixo para cima. E o intervalo vai de menos 6 até 8, certo? Então nós temos, voltando aqui, nós temos um eixo na horizontal, que é chamado de eixo das abscissas, e temos um eixo na vertical, que é chamado de eixo das ordenadas. E aí nós vamos tornar esses eixos perpendiculares, vamos dispor eles nas formas de perpendicularidade. O que é essa perpendicularidade, pessoal? Eles estão aqui cruzando um outro, aqui no ângulo de 90 graus. Então, eles estão perfeitamente isso aqui, alinhados no ângulo aqui de 90 graus, quer dizer, bem quadradinho, né? Vamos falar assim bem grosseiramente, estão perfeitamente alinhados, um na vertical e o outro na horizontal, e eles se encontram aqui exatamente na origem, que é o zero. Nós alinhamos os dois eixos em cima do zero. Certo? Alinhamos os dois eixos em cima do zero e nós temos aqui um sistema cartesiano ortogonal. Certo? Esse sistema ele nasce aqui no ponto zero. Nós temos o eixo x, que é na horizontal, e temos o eixo y, que é na vertical. E o eixo y nós chamamos de abscissas, e o eixo x, melhor dizendo, nós chamamos de abscissas, e o eixo y nós chamamos de ordenadas. Vamos adiante. O conjunto formado por esses dois eixos forma um plano. E esse plano nós chamamos de plano cartesiano. Professor, o que é esse plano cartesiano? É toda essa região aqui, que engloba o eixo ortogonal, os eixos ortogonais. Então, tanto esse quadrante aqui como esse e esse aqui, são 4 quadrantes, vou já explicar o que é isso. Eles formam o plano cartesiano. Então, esse aqui é o plano cartesiano. Qual o intervalo do eixo das abscissas? Observe essa questão. Qual o intervalo do eixo das abscissas nesse plano cartesiano? Ele vai de menos 6 a 7. Então, o intervalo é a resposta de menos 6 a 7. É a sétima questão, você vai se basear nessa informação para responder a sétima questão. Qual o intervalo do eixo das ordenadas? Vai de menos 3 a
3. Aqui, ó. As ordenadas é que estão na vertical e o intervalo vai de menos 3 a 3 aqui nesse plano cartesiano. Então a resposta vai de menos 3 a 3 aqui aberto, né? Porque é infinito, certo? Então esse é o intervalo que vai de menos 3 a 3. Vamos para adiante. O plano cartesiano ele é composto por 4 quadrantes. Ele divide 4 quadrantes, que são esses quadros aqui, certo? Que forma o plano cartesiano. Esse aqui da direita, né, dos valores positivos acima aqui, a gente chama de primeiro quadrante. Observe que os valores aqui, ó, vai de 1 até 7, aqui vai de 0 até 7 e aqui vai de 0 até 3. Então, essa região aqui a gente chama de primeiro quadrante, representa aqui por uma letra grego-romana, uma letra romana, certo? Aqui no outro caso, do lado esquerdo, acima, nós temos o segundo quadrante. Logo abaixo, do lado esquerdo abaixo, nós temos o terceiro quadrante. E do lado direito abaixo, nós temos o quarto quadrante. Então, nós dividimos aqui a tela em 4 quadrados, que a gente chama de 4 quadrantes. Esses quadrantes são importantes para a gente aprender a localizar os pontos que você vai utilizar mais na frente. Então, a primeira coisa, ó, nós podemos criar um ponto, as coordenadas de um ponto. Então, eu criei aqui um ponto, esse ponto ele é representado por uma bolinha, certo? Quando eu digo um ponto, eu estou falando dessa bolinha. E essa bolinha nós damos um nome a ela. E o nome desse ponto é A. E ele é representado sempre por uma letra maiúscula. Então, esse aqui é o ponto A. Em que quadrante se encontra o ponto A que eu criei aqui? Exatamente, ele está no primeiro quadrante. Vamos ver aqui. Qual quadrante ele está? Ele está aqui no primeiro quadrante. Então, essa é a nona questão. Para você resolver a nona questão do exercício que eu passei, você vai se basear nessas informações aqui, certo? Agora vamos aprender a confeccionar as coordenadas do ponto A. Eu criei o ponto A, agora eu vou criar suas coordenadas. Se eu traçar uma linha aqui, eu vou ver que o ponto A está na altura 4 no eixo das abscissas, certo? O ponto A, eu traço aqui uma linha tracejada. Essa linha tracejada ela é simplesmente para me dizer onde é que, em qual altura o ponto A está no eixo das abscissas, certo? E eu percebo aqui numa linha reta tracejada que vai bater em cima do 4. Então, o ponto A está localizado no ponto 4, no eixo das abscissas. E aí eu também posso procurar saber onde é que o ponto A está localizado em relação ao eixo das ordenadas. Né? Vamos voltar aqui uma coisa. Vamos voltar aqui para me explicar uma coisa. O ponto A ele está localizado na altura do ponto 4 nos eixos do X. E a gente representa as coordenadas entre parênteses e coloca os valores delas aqui. Ó. Aqui são os valores de X. Esse ponto poderia estar em qualquer lugar aqui dessas 4 regiões. E aqui eu colocaria aqui quais são os valores das abscissas em que esse ponto está localizado. O par ordenado ele é formado por 2 números, formado pelos valores do eixo das abscissas e formado pelos valores do eixo das ordenadas. Ele sempre começa pelo valor das abscissas. Primeiro o x e depois o y. O par ordenado sempre começa pelos valores das abscissas e depois pelos valores das ordenadas. E ele é representado entre parênteses e o nome do ponto é sempre uma letra maiúscula do alfabeto, beleza? Ok, então aqui nós temos o ponto A. Aí eu coloquei um 4 aqui, por quê? Porque aqui é os valores das abscissas. No caso desse ponto, o valor dele nas abscissas é 4. Então, onde tinha x, eu botei o quê? 4. Por quê? Porque o valor aqui na reta do x está 4. Ó. Ela está na altura do 4. Então, eu vou lá e coloco 4. Então, esse é o valor da abscissa desse ponto. O ponto A tem valor 4 no eixo das abscissas. Então, o valor dele nas abscissas é 4. E qual é o valor do ponto A no eixo das ordenadas? Ele está na altura do 3 aqui. Aí, se eu fizer a reta tracejada aqui, eu vou bater em cima do 3. Então, nas ordenadas, o valor dele é 3. Então, essa daqui, gente, é a coordenada do ponto A. Esse ponto A nós chamamos de A. E as coordenadas dele é 4 no valor
das abscissas e 3 no valor das ordenadas. Então está aqui, essa é a maneira como eu represento a coordenada do ponto A. Ponto A, chamamos de ponto A, e colocamos aqui os valores das suas abscissas e da sua ordenada. Pronto. Essa daqui, gente, é a coordenada do ponto A, beleza? Vamos dar continuidade aqui. Eu acabei de criar também aqui o ponto B. E esse ponto B, ele tem uma abscissa, está aqui, e tem uma ordenada. Então, a abscissa dele é menos 4 e a ordenada dele é 2. Né? Então, eu passo aqui as linhas retas para saber onde é que vai dar a altura dele. Está no menos 4 e no 2. E depois eu coloco o valor das coordenadas dele. O ponto B está localizado nas coordenadas menos 4 e 2. A menos 4 é o valor da abscissa dele e 2 é o valor das ordenadas. Aqui é o valor do ponto B, desculpa, aqui foi um erro. Vamos passar para adiante. Vamos criar agora o ponto C. Acabei de criar aqui o ponto C. E aí o ponto C você já está vendo aqui que ele tem a abscissa, que é o eixo das horizontais, menos 3. E a ordenada dele aqui é menos 2. Então, o ponto C está localizado em cima da abscissa menos 3 e da ordenada menos 2. E eu criei também aqui, gente, o ponto D, no quarto quadrante. Certo? O ponto D está na abscissa 5, certo? E na ordenada menos 2. Então, as coordenadas dele é 5 e menos 2. E o nome dele é D maiúsculo, certo? Então, gente, ó, por exemplo aqui, o ponto A ele está em qual quadrante? Está no primeiro quadrante. O ponto B está em qual quadrante? Está no segundo quadrante. O ponto C está em qual quadrante? Está no terceiro quadrante. E o ponto D está em qual quadrante? No quarto quadrante. Observe que qualquer ponto que eu criar aqui no quarto quadrante, a abscissa dele vai ser sempre uma negativa, né? Porque aqui os valores das abscissas no quarto quadrante sempre são negativos, ó, certo? E as ordenadas dele sempre vai dar um valor positivo. No primeiro quadrante vai dar todo mundo positivo, tanto as abscissas como as ordenadas. No terceiro quadrante, melhor dizendo, os valores deles aqui sempre vai ser negativo. Ó. Tanto as abscissas dão negativo, ó, menos 3, menos 4, como as ordenadas vão ser negativas. E no ponto D também vai dar as abscissas sempre positivas, ó, e as ordenadas sempre negativas. Observe que cada quadrante tem uma forma, ó, positivo, positivo, negativo, positivo. Aqui todo mundo negativo e aqui positivo e negativo, certo? Observe aí que é simples, né? Gente, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou o dever de vocês, como é que ficou a situação de vocês em relação... Deixa eu só fazer aqui, me deu um tempo aqui para me localizar aqui. Onde é que está? Pronto, aqui já ok. Deixa eu ver aqui. Acho que dá para vocês verem aí na cena 2 o exercício que eu vou passar para vocês. Eu quero que vocês deem uma olhada aí no exercício. O exercício que eu vou passar para vocês aqui são bem simples, né? Tudo que você estudou, que acabou de ver no vídeo, você vai conseguir responder, né? Onde fica localizado, em que direção está o eixo X. Você já sabe que existe o eixo das abscissas na horizontal e das ordenadas na vertical. Então, o eixo X é o que está sempre na horizontal, o eixo Y na vertical. Então, responda as questões, está muito simples, só é marcar aí. Não precisa vocês colarem, porque está muito fácil, certo? Então, responda aí que vai dar certo. Com certeza vocês vão lograr êxito aí na resolução dessas questões. Gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês. É isso aí, fé em Deus. Vamos para cima. Quarentena não é férias. Continuamos na luta. O desafio é grande, mas nós estamos na pista. Valeu? Abraço. Fui.